gênio. Dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Voltamos! Vamos que vamos! Antes de eu fazer a questão 1, tá? Rolou uma pergunta ali, eu já estava acabando a aula. Como é que é a fórmula da combinação, tá? Vou mostrar para vocês a mesma leitura que a gente fez antes. Olha só, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou resolver essas duas questões usando a fórmula, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Combinação NP. Vamos lembrar, o que é o N e o que é o P, né? O N são as possibilidades, né? São os objetos disponíveis, né? São os elementos. E o P são as escolhas. Então, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos 6 pessoas e íamos escolher 2. Na conta do arranjo, que era o cálculo ordenado, nós fizemos isso aqui. Né? Então, essa conta aqui gerava um resultado com ordem. Como é que eu tiro a ordem? Não é dividindo por 2 fatorial? O que o 2 significa, gente? A quantidade de escolhas que eu estou fazendo. Então, ó, eu vou pegar essa conta e vou, além do que eu já fazia, colocar um outro fator aqui no denominador, ó, que é o P fatorial. Deixa eu colocar esse P de vermelho, né? Porque é esse cara aqui, ó, que é o fator que tira a ordem, tá? Então as fórmulas elas são muito parecidas. A diferença entre as fórmulas é esse cara aqui, beleza? Então olha só como é que a gente faria cada um desses problemas, né? O problema 5 seria assim, ó. Combinação de 6 pessoas e vamos escolher 2. Então, ó, 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial e 2 fatorial. Então, ó, 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. Essa conta aqui, gente, vai dar o mesmo 15 que a gente encontrou, tá? Olha o número 6, ó. Nós temos 8 pessoas, né, que são os 8 nadadores, e vamos escolher 3 para fazer o exame antidoping. Então, ó, combinação, 8 escolhe 3, ó. 8 menos 3, 3. Então, ó, a conta vai ser essa. 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Tá? Então, se você fizer essa conta, vai dar o mesmo 56 que deu aqui. Tá? E aí, antes de você sair substituindo esses fatoriais pelas respostas deles, eu sugiro que você abra em fatores e vá cortando aquilo que é conveniente. Isso vai fazer com que você faça menos cálculo. Tá certo? Ficou claro isso aí, gente? Bom?
tem um rosto embaixo do chat. Tá ligado nisso, cara? Cuidado aí, tá? Só pra tu saber. Vamos que vamos, então, para as questões do Enem. Olha aqui, ó. Primeira questãozinha que eu quero fazer, tá? Primeira questãozinha que eu quero fazer diz o seguinte, ó. Olha aí, hein? Deixa eu até botar o negocinho aqui, porque não tem conta nenhuma. É só entender o que significa combinação, arranjo, permutação e afins, tá? Ó, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador, tá? O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Tudo bem? Então escolhi 4 times para formar um grupo, que eu chamei de grupo A. Depois, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro time jogará em seu próprio campo, né? E o segundo time seria o time visitante. Tá bom? Bom, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Então vamos lá, gente. Primeiro, olha o que está acontecendo. Escolher os caras, né, os times que vão fazer parte do grupo A. Gente, um grupo, tá aqui. Eu tenho 4 objetos que estão formando um grupo. Se eu trocar a ordem desses objetos, eu mudei o grupo? Não, é o mesmo grupo, tá? É o mesmo grupo. Então, na verdade, escolher o grupo A é uma escolha em que a ordem não é importante. Gente, se a ordem não é importante, eu vou fazer uma combinação. Isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido? Escolher os caras que vão formar um grupo é fazer uma combinação. Show? Beleza. Aí, olha a segunda coisa, gente. A segunda coisa é, dentro desses 4 objetos, escolher 2. Só que, se eu escolho esses 2 times, ó, primeiro time é esse, segundo time é esse. É o mesmo que escolher o contrário? Ah, Vilg, a princípio sim, porque vai jogar o vermelho contra o preto. Calma, eu não estou perguntando a essência do jogo, eu estou perguntando do problema. O problema está me dizendo que essa segunda escolha é ordenada. Sabe por quê? Porque eles vão ter a preferência, né? O primeiro cara escolhido vai jogar no seu próprio campo, né? E isso tem todo um impacto. Isso gera diferença de jogo, de um jogo para o outro, tá? Então, no segundo caso, eu preciso fazer uma escolha em que a ordem é importante, tá? Então eu não vou pensar só que jogar o vermelho contra o preto é igual o preto contra o vermelho. Não. Você não é obrigado a entender de futebol para fazer a prova. Isso está escrito na questão. Está escrito que, o primeiro deles jogará em seu próprio campo, né? Então, a ideia tem que estar no texto. Você tem que pegar o que está no texto. Então, a segunda coisa, né? Escolher o jogo de abertura é uma situação que tem ordem. Então, se tem ordem, é um arranjo. Tudo bem? Faz sentido? Tá? Então a galera aí do chat mandou tranquilamente a letra A. Importante, pessoal, aqui eu não estou perguntando quantas formas eu tenho para fazer isso. Eu estou perguntando como eu calculo isso, tá? A quantidade de pode ser calculada através de... Se você só sabe fazer tracinho e sair fazendo um monte de conta maluca, você não faz essa questão. Você precisa saber o que é uma combinação e o que é um arranjo. Não entendeu, Alisson? Vamos lá, Alisson. Formar um grupo significa escolher elementos em que a ordem não é importante. Pensa no trabalho da escola.
Você tem um grupo que faz um trabalho da escola, tá? Tem primeiro do grupo, segundo do grupo, terceiro do grupo? Não. Vocês são um grupo, todos estão na mesma, né? Não tem hierarquia, todos são iguais. Se você está escolhendo um grupo, então você está fazendo uma combinação. Beleza? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Beleza. Segunda escolha. Tu vai fazer um jogo entre duas equipes. Equipe A contra equipe B. Vamos trazer exemplo do futebol, tá? Agora a gente vai ter aí Flamengo e Olímpia, tá? Quando for Flamengo e Olímpia, o jogo é no Maracanã. Quando for Olímpia e Flamengo, né, o jogo é no Paraguai, tá? Então tem diferença. O primeiro time é o que a gente vai chamar de mandante, tá? Então apesar de ser o mesmo duelo, a ordem importa porque vai fazer sentido para aonde o jogo acontece. Tudo bem, Alisson? Foi? Beleza, tá? Então, vamos para a 2. Tá vendo que a 2 não tem conta, mas o cálculo fica explícito aqui? Para que você chegue nesse cálculo, você precisa entender a historinha, tá? Você precisa entender a historinha e montar o problema, tá? Eu vou usar as técnicas de contagem que nós trabalhamos na aula de hoje, tá? Então, olha só. Um cliente de uma videolocadora, vocês nem sabem o que é videolocadora, né? Eles não têm essa... Videolocadora, gente, é um negócio que existia antes, você ia lá para alugar um filme, tá? Não tinha nem negócio de Netflix, né? Você ia lá e aí não aparecia os filmes assim passando na tela. Você falava com o cara da locadora, ó, eu gosto de filme de terror, o que que tem de maneiro aí? Aí o cara te dizia, entendeu? Era um emprego que não existe mais, tá? Então, pegava, você levava uma fita e tinha um aparelho que tu botava a fita dentro, uma loucura, tá? E aí passava o filme na TV, tipo mágica. Olha só, então vamos voltar pra cá. O que que acontece agora, gente? Você vai na videolocadora e você aluga 2 filmes por vez. Tudo bem? Você aluga 2 fitas de cada vez. Quando você devolve, você sempre pega outros 2 filmes. E assim sucessivamente. Então você vai, pegou 2 filmes, devolveu 2, pegou 2. Devolveu 2, pegou 2. Devolveu 2, pegou 2. Tá? Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Tá? Até se esgotarem as possibilidades de comédia. O cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. Ficou clara a estratégia dele? Né? São 8 semanas que ele vai lá. Em todas elas, ele vai pegar um filme de ação, porque tem 8. Tá? E aí ele vai pegar primeiro os de comédia, né? E depois que acabarem os de comédia, ele vai começar a pegar os de drama. Show? Beleza? Bom, de quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Vou fazer um desenho, tá? Vou fazer aqui, ó. Posso apagar tudo isso? Tira o print aí. Vamos lá. Filme de ação, lançamento, na época da locadora, era o que tu ia assistir? Chuck Norris. Eles nem sabem quem é o Chuck Norris, isso é uma vergonha para essa geração. Pesquisem agora, assistam o filme do Chuck Norris. Vamos que vamos. Olha só, qual é o número dessa questão? 2, né? Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar separadamente, tá? Os 16 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então estão aqui as semanas. Vou colocar... Tem um verde aí? Tem alguma outra cor?
Espera aí que eu tenho aqui. Vou pegar um colorido aqui. Vamos lá. Vamos usar algumas cores aqui. Vamos colocar o filme de ação. São 8, né? Então, ó, ação 1, ação 2, ação 3, ação 4, ação 5, ação 6, ação 7, ação 8. Ok? Vamos colocar de vermelho comédia, né? São 5, é isso? Olha só. Comédia 1, comédia 2, comédia 3, comédia 4, comédia 5. E aqui, ó, drama 1, drama 2. O verde é ruim? Vamos colocar um laranja, então. Drama 1, drama 2 e drama 3. Tá? Gente, primeira pergunta. Tá? Faz diferença eu trocar de posição esses dois filmes entre eles? Não. Por quê? Porque eu tô levando para casa esses dois filmes. Não tem sentido. Ação 1 e comédia 1 é a mesma coisa que comédia 1 e ação 1, que você tá levando aquela dupla, tá? Não tem ordem aqui. Agora, se eu trocar de posição esse filme de ação aqui com esse filme de ação aqui, faz diferença, tá? Tudo bem? Então olha como é que faz diferença a gente pensar usando as técnicas de contagem, tá? Olha como é que faz diferença usar as técnicas de contagem. O que tá de roxo, né, que são os filmes de ação, eu posso trocar de posição entre eles. Eu posso trocar de posição qualquer filme de ação com qualquer outro filme de ação. Então pensa comigo. Quantas opções eu tenho para esse filme de ação? Ah, viu, o primeiro filme de ação, eu posso escolher qualquer um dos 8 que tem lá na locadora. Para escolher o segundo filme de ação, eu tenho 7 opções. Para escolher o terceiro filme de ação, eu tenho 6 opções. E assim vai. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou fazendo? Isso que eu acabei de fazer, que eu não precisava escrever tudo isso, tá? Eu não precisava escrever tudo isso, você já vai entender por quê. É a permutação dos filmes de ação. Tudo bem? Então eu posso, primeiro, escolher, eu tenho 8 opções, depois eu tenho 7 opções, depois eu tenho 6 opções, depois eu tenho... Você está vendo o trabalho, olha o tamanho dessa conta? Você vai ver como é que nada disso precisaria ter sido escrito se eu entendesse a estrutura da análise combinatória que está por trás disso. Olha só. Nos filmes de comédia, eu tenho 5 opções para a primeira escolha, 4 para a segunda, 3 para a terceira, 2 para a quarta e 1 para a quinta. E tratando-se dos filmes de drama, eu tenho 3 opções para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. Eu vi que tem um amigo ali que fez a conta. Sobe ali um pouquinho o chat. Mais um pouco. Mais um pouco. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem alguém que fez a conta. Pode subir. Ali, ó. 7.257.600. Foi o Brazilian Football. Olha o que é importante, gente. Imagina na prova tu ter que fazer esse cálculo. Ele não quer isso. Ele quer que você deixe indicado. Então, ao olhar para essa estrutura,
você pensou o seguinte, ó. Eu vou escolher a ordem dos filmes de ação, depois a ordem dos filmes de comédia, depois a ordem dos filmes de drama. Eu não precisava escrever nada desses tracinhos aqui, ó. Isso aqui é para ser respondido diretamente, né? Porque você usou permutações. Tá? Você usou permutações. Por que não pode ser a C? Vamos ver as letras aí. Quem falou? Késia. Vamos lá, Késia. Olha só, Késia. O que acontece na letra C? Na letra C, o cara está dividindo por 2 8 vezes. Tá? Por que você vai dividir por 2? Por que você quer dividir por 2? Pensa comigo. Tá? Temos a C e temos a B, né? Temos aqui uma diferença, né, de pensamento ali, né? Por que eu divido, por que eu não divido, tá? Vamos lá, gente. Vocês estão na dúvida entre dividir por 2 cada semana, tá? Por quê? Porque quando a gente queria tirar a ordem, nós dividíamos por 2, não é isso? Mas será que ali eu preciso tirar a ordem? Ou não tem ordem já com o cálculo que eu estou fazendo? Pensem comigo, gente. Pensem comigo. Quando eu estou pegando elementos de grupos diferentes, tá? Já não tem a situação da ordem envolvida, né? Porque, por exemplo, primeira aula de combinatória, nós não íamos escolher... O primeiro exemplo foi o seguinte. Escolher uma roupa, né? Eu acho que foi isso que eu falei. Calças e camisas, né? Eu acho que eu tinha 5 camisas e 2 calças. Tudo bem? Então eu vou escolher uma camisa e escolher uma calça. Isso fazia-se o quê? O produto desses valores, né? Era o princípio multiplicativo, tá? O que acontece, gente? Quando eu escolho uma camisa e uma calça, multipliquei, deu 10 formas de fazer essa escolha, né? Bom, o que eu quero que você perceba? Eu não dividi por nada. Agora, se eu tivesse 5 pessoas, 5 amigos, quero escolher 2 para irem lá em casa jogar videogame. Primeiro amigo, 5. Segundo amigo, 4. Divido por 2 fatorial. Porque olha o nome, olha como é que eu tô falando, gente. Primeiro amigo, segundo amigo. Tem ordem nessa minha construção. Aqui não tem ordem, gente. Aqui não tem ordem na minha escolha. Eu escolhi filme de ação, filme de comédia. Estão vindo de lugares diferentes. Não tem ordem nessa escolha. Tá? Faz sentido por que eu não dividi por 2? Porque eles têm elementos, eles estão tendo o quê? Naturezas diferentes. Eles estão vindo de lugares diferentes. Tá? Fez sentido por que eu não dividi por 2 em cada semana? Porque eu não preciso tirar ordem aqui. Porque eu não estou calculando com ordem. Ok? Foi? Bom, vamos seguir então. Eu vi que o pessoal aí está pedindo PlayStation 2. Não, gente, eu nem tenho PlayStation. Quem tem PlayStation é o Leandro. Olha só, questão 3, tá? Questão 3 também vai tratar, né, de ordenar coisas. Ó, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama. Sabemos o que é anagrama. Anagrama é pegar uma palavra e embaralhar as letras, reorganizar as letras, permutar as letras. A dica tá aí, tá? Então, ele quer fazer isso com as 7 letras que compõem o seu nome antes do arroba, né? O nome do cara é Eduardo. Ah, Vilg, mas aí, olha a danadice. Eu tô vendo que tem letras repetidas. Calma, tá? O e-mail terá a forma @site.com.br. E será de tal modo que as 3 letras Edu
apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, o que acontece, gente? Eu não tenho mais 7 letras para embaralhar. Eu tenho Edu, A-R-D-O. Edu, A-R-D-O. Eu tenho esses objetos para embaralhar. São quantos objetos, pessoal? Edu, A-R-D-O. 5 objetos. Permutar 5 objetos. Gente, o que acontece? Ah, vou permutar 5 objetos. Já sei permutar 5 objetos. E aí eu sei que isso vai dar 5 fatorial, não é isso? Permutar 5 objetos não é 5 fatorial? Pô, Vilg, então vai dar 120, tá certo? 120? Gente, olha o que acontece. Tem uma restrição aqui no enunciado. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado. Então esse e-mail não pode ser criado pelo Eduardo. Então das 120 opções que ele tem, eu tenho que retirar, Rayane, essa que não pode. Faz sentido, Rayane? Tá? Então, 120 fatorial, perdão, 5 fatorial que dá 120, tira um caso, né? Então, por isso ficaríamos com 119. Bugou. Quem bugou? Drig. Drig, bugou por quê? Bugou por quê? Escreve aí pra gente. Mais alguém bugou ou o pessoal entendeu? Tô vendo que a galera entendeu. Foi? Tá? Então, cuidado aí com as restrições que são impostas pelo enunciado. Tá? Vamos lá para número 4. Gente, nós fizemos essa, né? Na semana passada, ou não? Eu acho que fizemos. Fizemos sim. Não era nem para estar aqui, tá vendo? A 4 é essa, que ela foi o slide da semana passada. Ó, o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador, tá? Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número. Epa! Poxa, esbarrei, perdão. Um número e colocar a lista de números em ordem numérica crescente e utilizá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Não tem dígito par. Eu só tenho esses dígitos aqui para trabalhar. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu preciso entender a seguinte estrutura. Na verdade, os primeiros, né, são os caras que começam com o menor algarismo. Não é isso que define quem é maior ou menor? Eu não vou comparar os algarismos. Então vamos ver aqui como é que a gente poderia estruturar isso. Posso apagar esse quadro? Pode, né? Olha só. Nós temos aqui, questão 4, né? Os algarismos. Um, 3, 5, 7 e 9. Observa que eles não se repetem, tá? Se eu permutar os 5 algarismos, dá 5 fatorial, que é 120, tá? E aí eu tenho a seguinte estrutura, ó. Iniciados por 1. Se o número inicia por 1, eu tenho que definir os outros 4 que vêm depois dele, né? Então eu quero que você saiba que aqui, ó,
você tem 4 opções para esse segundo algarismo, 3 opções para esse, 2 opções para esse, 1 opção para esse, né? Então aqui você tem, ó, 24 números iniciados pelo 1. Você vai ter 24 números iniciados pelo 3, 24 números iniciados pelo 5, 24 números iniciados pelo 7 e 24 números iniciados pelo 9, tá? Por quê? Porque se eu vou embaralhar de maneira a ter todas as formas possíveis, é a distribuição igualzinha para cada quantidade. Exatamente, Rayane. 24 opções para iniciar com 1, né? Vamos ver aqui, ó. Iniciados pelo 3, mesma coisa. 24 opções. Iniciados pelo 5, 24 opções. Iniciados pelo 7, 24 opções. Iniciados pelo 9, 24 opções, tá? Observem o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Se eu estou colocando os números em ordem crescente, observa que os primeiros números da fila são os que começam com 1. Depois os que começam com 3. Depois os que começam com 5. Depois os que começam com 7. Tá? Então, na frente do cara que tem o número 75.913, estão todos esses, ó. Tá? Então, com certeza, tem 72 pessoas antes desse número. Mas de onde vem 72, viu? 24, 24, 24. Tudo bem? Então, aqui tem 72 pessoas antes dos números que começam com 7. Ok? Faz sentido? Até aí, beleza? Bom, vamos agora para o segundo algarismo, ó. Iniciados por 7,1, 7,3, 7,5 e 7,9. Gente, não tem 24 números iniciados por 7? Eu vou dividir por igual aqui. Ó, faltam 3 algarismos a se colocar. Então aqui eu tenho 3 opções, aqui 2 opções, aqui 1 opção. Tá? Então aqui, ó, existe 6, aqui existe 6, aqui existe 6. Observa que antes do 75.000, blá, 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 tá? Estão com certeza esses aqui. Tá? Bugou. Vamos lá, peraí. Me perdi. Vamos devagar. Gente, você tá escrevendo todos os números em ordem, tá? Então, o primeiro número começa com 1, né? Todas as possibilidades que você tem começando por 1. Aí você escreveu lá, tem 24 casos. Depois, começando com 3, escreveu todos os 24 lá que começam com 3. Depois, começando por 5, escreveu todos lá que começam com 5. Só aí, tu já escreveu 72 números, tá? Faz sentido até aí? 72 números iniciados com 1, com 3 e com 5. Tá? Tô fazendo de novo, gente. Tô fazendo de novo. Tudo bem? Eu tô preocupado com o número, olha o número que tá aqui, ó. 75.913. Tá bom? 75.913. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para todos os números que começam antes deles. Por quê? Porque se eu souber todo mundo que começa antes dele, eu sei qual é a posição dele, né? Faz sentido isso? Então, antes dos números que começam com 7, eu tenho 72 números, tá? Até aí foi? Agora vamos olhar para os números que começam com 7. Você pode começar com 7,1, com 7,3, com 7,5 ou com 7,9. Tudo bem?
É isso. Então vamos lá. Como você tem 24 números que começam com 7, você tem 6 aqui de cada tipo. Tá? Você tem 6 de cada tipo. O número que eu estou procurando, ele está aqui, ó. Vamos olhar os caras que começam com 7 e 5. Não são 6 casos. Vamos escrever esses 6 casos. Tá? Vamos escrever. Por que não tem 7 e 8, gente? Porque só tem os dígitos ímpares. Olha aqui, ó. Olha aqui os algarismos. Não, aqui, ó. Só tem os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Não tem número par. Foi? Por isso que só pode começar com 1, 3, 5, 7 e 9. Isso, só tem ímpar. Tá? Então, 8 é par. Então, o que acontece aqui? Quais são os números que começam com 7 e 5? Vamos lá. Vamos escrever na ordem. 7 e 5. 1, 3, 9. 7 e 5. 1, 9, 3. 7 e 5. 3, 1, 9. 7 e 5. 3, 9, 1. 7 e 5. 9, 1, 3, 7, 5, 9, 3, 1. Tá? Esses são os 6 números que eu estou falando aqui. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Antes do número que eu quero, eu tenho certeza que tenho esses 72 e esses 12. Tudo bem? Quanto é que é 72 mais 12, gente? 84, tá? Então, atenção. Esse cara aqui, ó, é o 85. Esse cara aqui é o 86. Esse cara aqui é o 87. Esse cara aqui é o 88. Esse cara aqui é o 89. E esse cara aqui é o 90. Tá? Essas são as posições dos números na minha lista. Tá certo? Quem é o número que eu estou procurando? Olha aqui, ó. Eu estou procurando o 75.913. 75.913. Então, esse número aqui está na posição 89. Tá? Gente, eu não disse hora nenhuma que essa era uma questão rápida, tá? Mas é a primeira vez que vocês estão fazendo, tá aqui, 89, tá? É a primeira vez que vocês estão fazendo esse problema. Vocês vão perceber que eu poderia ter feito diferente. Imagina que eu peguei uma determinada loja, tá? Sei lá, inventa o nome de uma loja aí. Tá escrito aí no boné dele ali, ó, Journey, tá? Nome da loja. E aí eu peguei e falei o seguinte, ó, vou fazer todos os anagramas dessa palavra, tá? Todos os anagramas. E vou colocar em o seguinte número. Vou escrever todos em ordem alfabética. E aí, cada ordem alfabética, eu vou dar um número para você ser atendido. E aí eu quero saber qual é a posição do cara que realmente está com o nome da loja correto. Acabei de inventar o problema, tá? Então a ideia é a gente avaliar posições, né? Eu poderia ter feito o seguinte caminho, tá? Eu poderia ter ido de trás para frente, né? Eu poderia ter percebido que existe aqui, ó, 24 objetos, né, que começam com 9. E aí, começando com 7, eu já saberia que esse aqui é o penúltimo. E aí eu iria de trás para frente. Só tem 2 caminhos, ou de frente para trás ou de trás para frente. O importante, gente, é que a gente está fazendo junto, tá? Não é uma questão difícil, é só uma questão de você entender o processo que eu fiz, tá? É uma questão que é trabalhosa. Eu fiz aqui toda uma explanação do que eu estava falando. Na hora da prova você não vai fazer tudo isso, tá? Bom, vamos lá. Olha só. Vamos fazer aqui, ó, a questão 5. Acho que alguém pediu.
né? Alguém pediu. Ah lá, ó. Jennifer. Prof, faz a 2 e a 5. Olha a questão que está aqui. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Gente, primeiro, eu quero colocar a família nesse voo, tá? Não vamos pensar na família completa, não. Vamos pensar em 2 pessoas, tá? Se vou viajar, tá? Vamos viajar eu e Camila, tá? Eu e Camila. Compramos 2 passagens. É a mesma coisa colocar o Viug nessa posição e a Camila nessa? É igual a gente sentar em ordem diferente? Ah, Viug, de qualquer jeito vocês estão viajando. Gente, mas ele não perguntou isso. Ele perguntou quantas formas de acomodar a família. Então, se eu trocar a família de posição, significa que eu estou acomodando de maneira diferente, né? Então, olha como é que é interessante pensar na estrutura que eu falei para vocês. Bom, Viug, se eu determinei a partir do texto que a ordem é importante, tem ordem? Arranjo, né? E eu vou fazer que tipo de arranjo? Como é que calculo o arranjo, né? Tem a fórmula, tá? Tem a fórmula. Então pensa comigo, quantas poltronas tem aqui? Quantas poltronas estão vagas? Aí você vai ter que contar no desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas. Quantas pessoas tem nessa família? 7. Então eu tenho 9 coisas e vou escolher 7 ordenadamente. Ou seja, arranjo de 9 escolhe 7. Vem comigo. Cadê o apagador? Arranjo de 9 escolhe 7. Vamos escrever isso? Ó. Arranjo de 9 escolhe 7, né? Então eu vou fazer 9 fatorial e embaixo 9 menos 7 fatorial. Ou seja, 9 fatorial sobre 2 fatorial. Gente, quanto dá isso? Dane-se, dane-se. Eu não quero saber o resultado. Eu quero saber a maneira de escrever. Como se calcula é o que ele está perguntando, tá? Então, você vai vir aqui, ó, e vai marcar a letra A, que eu vi o pessoal marcando aí, tá? Muito tranquilo, não é isso? Então, vamos lá. Vamos para casa, que acabou ali meu tempo. Mas não tem problema, tá? Vocês vão ver aqui que tem mais 2 questõezinhas para vocês trabalharem. Eu vou ler rapidinho a número 6, tá? Mas não vou fazer, só para vocês entenderem o seguinte. Ó. Olha o texto, gente. Olha o texto. O texto sempre vai te dar a dica do que será calculado, tá? Então aqui o cara vai fazer um perfume e ele vai o quê? Misturar, ele vai fazer combinação de 3 extratos, tá? Ó, andiroba, cupuaçu, pitanga e buriti, tá? Essa é a hora que pisca aqui, eu queria que pisca o jequiti aqui na minha tela, não tem como fazer não? Aquele jequiti. Vamos que vamos. Então, ó, a ideia... Peraí, não me tira não. Então, ó, o negócio é o seguinte, eu quero combinar, tá? Então, combinações, gente, você não vai nem ter que calcular. Ele quer que você só olhe para essas combinações. Então, é muito fácil.
Não tem nem que calcular, é só entender o que é uma combinação. Show? Então a prova do Enem, gente, quando trata de análise combinatória, eu sei que existe um mito de que combinatória é difícil, mas nem sempre é difícil. A prova do Enem vai trazer mais de uma questão de combinatória. Talvez você não acerte todas. E tudo bem, tá? Mas vamos tentar não ficar desesperado quando a análise combinatória aparecer. Tudo bem? Então tentem fazer as questões que eu deixei aqui no material. E na semana que vem, caso você tenha alguma dúvida, manda pra mim lá no meu Instagram, ou no meu Twitter, ou sei lá onde, o Threads, ou qualquer coisa nova aí que tenha criado, tá? Me encontra aí na internet e fala comigo. Show? Beijo, o Leandrinho tá chegando. Bom final de semana pra vocês. Até lá! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.